E a mulher de um dos chefes do Comando Vermelho no Amazonas fez 2 visitas neste ano ao Ministério da Justiça, comandado por Flávio Dino. Os encontros com 2 assessores da pasta ocorreram nos meses de março e maio. Luciane Barbosa Farias é casada com Clemilson Santos Farias, conhecido como Tio Patinhas. A mulher é o braço financeiro da operação criminosa do marido, preso em dezembro do ano passado. Luciane foi condenada a 10 anos de prisão no mesmo processo contra Clemilson, mas recorre em liberdade. Em nota, o secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, Elias Vaz, disse que Luciane Barbosa teria se identificado como representante da ONG Instituto Liberdade do Amazonas e que o encontro foi articulado pela ex-deputada estadual do PSOL do Rio, Janira Rocha. Por meio das redes sociais, o ministro Flávio Dino afirmou que não sabia das audiências realizadas pelos integrantes da pasta com Luciene. Abre aspas. Nunca recebi em audiência no Ministério da Justiça líder de facção criminosa ou esposa ou parente ou vizinho. De modo absurdo, simplesmente inventam a minha presença em uma audiência que não se realizou em meu gabinete. Fecha aspas. Bom, Silvio, nesse caso grave, né? A reação aí do Ministério da Justiça foi rapidamente correr para dizer que não houve nada de anormal aí com essa visita. Mas o fato é que essa reportagem revelada, então, pelo jornal Estadão, mostra relações entre integrantes do governo Lula e o crime organizado. E nesse caso não dá nem para dar desculpa que se trata de mentira, né, Silvio? Há provas desse encontro, que não foi uma vez só, foram 2 com a esposa desse criminoso que está preso, condenado a 31 anos de prisão. Em que país do mundo uma mulher que é casada com o líder de uma das principais facções criminosas entra pela porta da frente do Ministério da Justiça e Segurança Pública, atenção, Justiça e Segurança Pública, e se reúne mais de uma vez com assessores próximos do titular da pasta no Brasil? Essa é, talvez, a mais grave denúncia contra um integrante do Ministério do governo Lula e atinge justamente o mais espalhafatoso e midiático dos ministros. Digo mais, dessa vez ele não pode culpar a desinformação, dessa vez não pode inventar fake news e dessa vez não poderá dizer que se trata de uma narrativa. A oposição, a essa altura, já deveria ter solicitado, inclusive, imagens do circuito interno do Ministério da Justiça para saber se, de fato, ele não esteve presente nessas reuniões. E deve fazer isso com celeridade, porque as imagens neste ministério desaparecem. Nós temos um caso que aconteceu, as imagens do dia 8 de janeiro simplesmente foram apagadas. Dito isso, um segundo ponto. Ele disse que o setor de inteligência, logo ele, que comanda a sua própria guarda pretoriana, a Polícia Federal, palavras dele, não conseguiu detectar que uma mulher casada com um sujeito de apelido Tio Patinhas, o líder do Comando Vermelho, presente em 13 estados do Brasil, o setor de inteligência da polícia falhou. Não precisa do setor de inteligência da polícia. Bastava digitar o nome das pessoas que os seus assessores recebem no Google. Seria rapidamente disponibilizada a condenação dela. Ela recorre em liberdade, tem pena de 10 anos por associação criminosa e tráfico. O Google bastava, e não os seus arapongas, e não a Polícia Federal que ele diz que comanda, e não o núcleo de inteligência de governo nenhum. Ele diz que não se encontrou com essa senhora. Muito bem. E nenhum assessor que esteve com ela foi demitido até agora. Não que a gente saiba, não que o Ministério tenha informado. Ou seja, se ele disse que está surpreso por não ter essa informação, foi surpreendido com essa denúncia, o mínimo que ele deveria fazer por não compactuar com esse tipo de gente dentro do Palácio da Justiça era demitir quem se sentou à mesa com esta senhora. E até agora não temos informação de que ninguém foi demitido. Ele precisa escolher, agora sim, qual tipo de narrativa ele quer. Ou ele não sabia, foi surpreendido e tomou as medidas necessárias. A demissão sumária de quem conversa com mulher de traficante e condenada, ou então ele está mentindo mais uma vez. Nós vamos aguardar os próximos capítulos. E no mais, Flávio Dino parece estar tão preocupado nos últimos tempos com narrativas, com fake news, que se esqueceu de lembrar que agora não partiu da extrema-direita, como ele diz. Não partiu de nenhum bolsonarista. Aliás, é a primeira nota oficial que ele divulga. A primeira vez que ele vai ao Twitter, ele faz isso com frequência, que ele não fala em extrema-direita nem bolsonarista, porque ele sabe de onde partiu esse chumbo. E
foi disparado de dentro do Congresso Nacional, foi disparado pelo próprio PT, que o abandonou há algumas semanas, e nós estamos dizendo isso aqui neste programa e nas nossas reportagens. O clima para ele no Congresso Nacional não é bom. No Senado, onde tem mandato de 8 anos a cumprir, não sentou na cadeira porque virou ministro. Os senadores estão engasgados até hoje com o sumiço das imagens e com a forma como ele debochou dos seus pares, afinal de contas, porque ele foi eleito senador pelo Maranhão. E na Câmara dos Deputados está abandonado. Tanto que, na última audiência pública, teve de levar o diretor da Polícia Federal, o diretor da Polícia Rodoviária Federal, o número 2 do Ministério, outros secretários, porque a esquerda, o PT, no caso que tem a maior bancada de esquerda, o abandonou. Olha, eu vou tocar nesse ponto que o Silvio trouxe. Como explicar isso? Hoje vai ser impossível explicar aqui que uma dama do tráfico, né, de um cartel, ela foi recebida no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Impossível, impossível. Há algo muito estranho, né, na condução deste ministério, sob a batuta aí do ministro Flávio Dino, ele que, como o Silvio muito bem pontuou, adora um Twitter, adora um microfone, adora uma coletiva, fala com uma desenvoltura impressionante sobre fake news, sobre mordaça, sobre PL 2630, sobre reeducação das redes sociais, o controle, e agora ele precisa dar mais explicações, né? Eu só queria salientar aqui para a nossa audiência, não custa lembrarmos que o Flávio Dino é um dos nomes que pode ser indicado para uma cadeira do Supremo Tribunal Federal. Acho que agora o Senado tem que fazer o seu trabalho de barrar esse nome, se for esse nome. Mas também quero voltar no ponto do Silvio sobre ele estar sendo colocado numa situação complicada pelo Congresso agora e também nos bastidores do PT, porque o Flávio Dino porque quer essa cadeira, mas o nome que o PT quer é o do Jorge Messias, mais discreto, fiel ao petismo, está no PT desde sempre, enquanto o Flávio Dino, PCdoB, comunista com orgulho, como ele fala, originalmente do PCdoB, passei aí por vários partidos, não tem uma fidelidade, digamos assim, ao Partido dos Trabalhadores, mas ele quer ser esse nome indicado por Lula e faz muita pressão também nos bastidores, no Centrão e até em outras pessoas ligadas a partidos considerados de direita no Brasil, não sei nem se a gente pode falar isso no Brasil, né? Mas partidos que teoricamente são ligados mais à direita no Brasil, ele vem fazendo essa pressão nos bastidores, mas o nome do PT é exatamente o Jorge Messias. E aí fica, né, a pergunta se as respostas que o povo hoje quer saber, se elas aparecerão ou se as imagens da reunião que ele diz não ter acontecido, se de uma maneira assim mágica, elas vão desaparecer também, como as imagens do 8 de janeiro. Bom, Augusto Nunes, também quero te ouvir em relação a este episódio que só no Brasil uma mulher condenada a 10 anos, né, esposa de um criminoso condenado a 30 anos, é recebida, então, de portas abertas em Brasília por esse governo. As coisas estão indo longe demais, né? Nós vimos advertindo há tempos que o Brasil pode a qualquer momento se transformar numa Colômbia dos anos 1990. 1980, 90, quando ocorreu a ascensão dos cartéis de Cali e Medellín. Quando o Pablo Escobar, se elegeu deputado. Depois fez um acordo com o governo para construir uma cadeia para o próprio grupo. Tinha fachada de cadeia e eles faziam festas, né, por trás disso. Uma coisa absurda. Eles estabeleceram regras, como dou um exemplo. Eles estabeleceram a distância a que deveria ficar o exército da cadeia. Então tinha tropas ali, policiais também, tinham que ficar, digamos, a 1.000 metros da entrada da cadeia, e eles faziam festas todos os dias, chegaram a isso. Parece ficção, né? Quando a gente vê essas séries exibidas aí pela TV. Não, aconteceu. Aconteceu. Os grupos criminosos, as organizações criminosas no Brasil, e o Comando Vermelho é a segunda em tamanho, né, Silvio? Não sei se é a primeira
é a segunda, né? A primeira é o PCC. Essas organizações, elas já ocupam espaços no território nacional que são zonas de exclusão. Eles dominam, controlam, né? Vão lá com a autorização dele, como aconteceu na visita à favela da Maré. E o Flávio Dino é um cínico que trata o povo brasileiro como se fosse um bando de idiotas, e não é. O brasileiro tem ficado cada vez mais informado e vai reagir. Pelo que ele diz, ele só controla o cardápio do ministério e a geladeira do gabinete. Ele não sabe mais nada, ele não sabe quem está visitando. É uma mulher que integra a segunda maior organização criminosa do Brasil. Quer dizer, então o marido da dama do tráfico aí pode dizer, eu não sabia que a minha mulher iria lá. Ele pode dizer também, não sabia de nada, ninguém sabe. Ela foi lá para fazer o quê? Tratar de algum problema grave de segurança pública em favor do povo. Então é o seguinte, se ele foi enganado por algum assessor, já deveria ter demitido há muito tempo, ou no momento em que isso aconteceu, imediatamente, em que isso foi divulgado. Agora, ele cinicamente responde debochando, né, de quem sabe distinguir a verdade da mentira, sem usar os critérios mágicos do Supremo Tribunal Federal, não demite ninguém e acha que as coisas vão acabar assim. Não pode. Não pode. O povo brasileiro está tolerante demais e os políticos também têm de cuidar da preservação da sua carreira. O povo sabe quando o candidato que ele elegeu comete um pecado capital. Esse é. O povo brasileiro tenta mudar. Todo ano toda eleição a taxa de renovação do Congresso é muito grande. É que ele fica frustrado, né, com o comportamento do que ele elegeu para melhorar o desempenho do Congresso. Então, quando os políticos começam a perder o instinto de sobrevivência, as coisas estão graves. O povo vai precisar entender que é ele quem define o próprio destino. Bom, a história não para por aí, porque a dama do tráfico amazonense também esteve reunida com o deputado do PSOL, Guilherme Boulos. O encontro, registrado nas redes sociais, aconteceu no dia 4 de maio, 2 dias depois de ela se reunir com os assessores do Ministério da Justiça. No Instagram da Associação Instituto Liberdade do Amazonas, entidade presidida por Luciane, ela agradeceu ao pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, abre aspas, pela oportunidade de ser recebida e ouvida com toda atenção e solidariedade à nossa pauta, fecha aspas. Já o deputado André Janones também recebeu Luciane Barbosa Farias no gabinete que ocupa na Câmara. Vai, Augusto. Desculpe, né? Quer dizer, ela se defende dizendo que foi visitar bandidos também. É só no Brasil. Ela estava com tornozeleira eletrônica? Ela tem tornozeleira eletrônica? Ou se ela tem tornozeleira eletrônica, que eu acho muito difícil, né? Porque quem tem tornozeleira eletrônica no Brasil é quem anda com a Bíblia debaixo do braço. A tornozeleira eletrônica dela foi permitida o caminho dessa distância até Brasília? Eu acho que o Supremo existe para dirimir dúvidas quanto à Constituição e para defender a segurança jurídica do país. Ele age para que seja produzido o contrário. Então é o seguinte, não deve se meter em nada. Mas como se mete, tem de ser coerente. Como é possível você manter na cadeia ou num tipo de prisão que foi inventado aqui no Brasil, que é a meia liberdade, você fica em casa com tornozeleira eletrônica. Você está preso. Está preso. Limitou o direito de ir e vir, é prisão. É prisão. É uma forma de detenção. Agora, como é que o deputados agora recebem bandidos, gente condenada, para conversar sobre o quê? Sobre o quê? Sobre o crime que cometerão juntos, né? Sobre a situação das cadeias. O Janones e o Boulos já têm uma capivara aí suficiente para serem tratados, né, como delinquentes. Agora, recebem
no Congresso, ou se encontram com eles em qualquer lugar, não sei onde foi o encontro com a dama do tráfico. Não, o Boulos. Ah, deles. Tem ligações com isso. E como é que pode? Isso aí eles estão apresentando o currículo deles, né? Você tem essas amizades como que eles são fiadores do bom comportamento dos deputados. Assim, não, eu recebi, mas foi para conversar sobre isso. Não pode. Então, o Supremo não vê crime na organização criminosa, que tem a segunda do ranking do Brasil. É como lembrou o Zé Roberto Guzzo, no artigo brilhante que está na edição da Oeste. O Brasil é um dos países mais corruptos do mundo, mas não há nenhum corrupto na cadeia. Ou não há ninguém na cadeia por corrupção. Ninguém. Ninguém conhecido, pelo menos. Os grandes, nem o Sérgio Cabral. O Sérgio Cabral tem o direito de processar o Estado brasileiro porque ele foi vítima do maior caso de injustiça, né, de erro jurídico da história. 400 anos de prisão, sem ter cometido nenhum crime. Está solto, está tudo bem. Então, estão prendendo muito e do lado errado. O Supremo está cego para isso? Não. Está enxergando muito bem, porque está enxergando os próprios interesses.